E se não apareceu o boleto, ela, olha, esse boleto não apareceu, está aqui aparecendo para pagar. Cadê esse boleto? Liga para a empresa, liga para o distribuidor, liga para o fornecedor. Então, a minha calma de poder criar, fazer coisas na padaria, criar, desenvolver e fazer esse serviço de salão, é porque na retaguarda tem uma cabeça que faz toda a padaria funcionar. Isso é ela. Bacana. Produto todo mundo tem. Qualidade todo mundo tem. Que hoje você tem o mercado, você tem. O que faz a diferença é como você atende o cliente. Será que eu vou conseguir? Eu já estou com uma idade avançada, eu tenho pouco tempo, mas se eu fosse mais novo, com 25, com 30 anos, eu já estou com 55, perto dos 60. É um desafio, mas assim, acredita. Acredita que dá certo. Anos e ele já estava na cozinha de restaurantes em São Paulo, fazendo sabe o quê? Lavando louça. Foi ali que nasceu a paixão pela confeitaria e pela gastronomia europeia. E ele se formou no SESC. E essa história começou a mudar de verdade. É um exemplo inspirador. Mas antes de você descobrir quem é o nosso convidado, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho e vem com a gente. Nélia, e segue também o Biodiversa no Instagram, @biodiversapodcast. Agora já sabe quem é? Me diz. Ficou na dúvida? Aqui vai mais uma pista. Ele transforma um simples pão com ovo em uma experiência gastronômica. Hoje, o Biodiversa conversa com o chefe Paulo, da padaria Chefe Paulo. Seja muito bem-vindo ao Biodiversa. E bora começar do início. Essa história começou como? Como o chefe Paulo resolveu abrir essa loja? Teve alguma coisa antes? Abrir essa padaria teve alguma coisa antes? A gente viu a condição de fazer a padaria foi na pandemia. Porque eu era consultor, então eu tinha minha agenda de janeiro até dezembro toda pronta. Consultoria, curso, treinamento, estava fechada. E aí a pandemia veio viajar. E a pandemia veio e os aeroportos fechando, ninguém mais queria consultoria, ninguém mais queria treinamento. E eu tinha um patrocínio de uma empresa de trigo, eu tinha 16 fardos de 25 quilos em casa. Deus. E aí a esposa falou assim, olha, ou a gente vai comer pão o tempo todo. Falei, mas isso não vai dar certo. Vou fazer pão, porque a venda é pouca, a gente não vai comparar com a nossa consultoria. Ela falou, a gente não tem outro jeito, ou a gente vai fazer, a gente vai fazer, não tinha como. Aí ela criou um Instagram, Pães Artesanais Chefe Paulo, e criou um WhatsApp, porque na época ainda você pagava, tirava foto do comprovante, mandava o recibo do pagamento, aí eu via que o recibo vinha, e aí ela colocava na programação. E a gente começou a fazer quinta, daqui a pouco quinta e sexta, daqui a pouco quinta, sexta e sábado. E aí não parava. E a gente também tinha o pessoal, eram 3 meninas ou 4 que era Uber, e também não tinha, aí elas entregavam pra gente. Aí a taxa ficava, a gente fazia com elas. E aí era só eu, a minha esposa e a Mel. Porque também lembra que não podia ninguém. Então eu fazia os pães, eu assava, a Flávia organizava os pedidos, recebia os pagamentos, fazia agenda para programação do que eu ia produzir. A Mel, que tinha uma letra bacana, escrevia em todos os saquinhos. E a gente montava pão de calabresa, pão de pepperoni, aí colocava, deixava em cima de um pallet que tinha lá. E aí as meninas vinham, a Flávia fazia até a rota, da onde elas entregavam. Essa aqui vai para cá, essa vai para o Maco, essa vai para o PD. E assim a gente foi durante a pandemia inteira. Eu não vi a pandemia acontecer, porque era só nós 3, então era... Um volume imenso de trabalho. E era muito trabalho. Eu estava muito magro. Que era muito, era só nós. E são pães que demora para fermentar, demora para assar. Tem todo, né, uma técnica para fazer ele. Às vezes eu começava 5 da tarde e até as 2:30 da manhã. Aí descansava um pouquinho, 4, para acordar assim, para começar a assar, para entregar quente, fresquinho, assado no dia. E assim que a gente começou. E aí que a gente viu que tinha uma demanda, sim, dessa parte de pães especiais, pães de fermentação natural, que hoje é que está muito em evidência. E aí você foi para a consultoria em alguns lugares
E aí até que, qual foi o momento que você despertou, eu preciso abrir meu negócio, eu quero empreender? Porque é o seguinte, nas minhas consultorias, praticamente eu era um empreendedor. Eu chegava, eu escolhia o maquinário, eu escolhia o produto, eu escolhia a embalagem, eu via onde ia pôr eu fazia tudo. Eu ia para o salão, mesmo que eu faço hoje, eu conversava com os clientes, explicava, mesmo como consultor. Olha, essa embalagem está cara, essa está mais barata, ela tem o mesmo efeito, esse trigo está mais caro. Então tudo isso eu fazia. E em consultoria, praticamente, eu era o empreendedor que o empreendedor queria ser, eu era. Mas ao determinado tempo, 1 mês, às vezes 2 meses. Até no salão, eu ia para o salão como consultor. A pessoa pensava que eu era até dono. Olha, esse pão assim é maravilhoso, com essa pasta aqui. Eu sempre fiz isso, né? E eu Mas vi era que tinha- diferente de ter uma folha Folha de de pagamento, pagamento, de De ter ter um essa aluguel, responsabilidade, né? É uma virada de chave. Quando a gente abriu, alguém ficou sem dormir. Meu Deus, nós abrimos a padaria, chefe Paulo, como nós vamos fazer? Porque a gente agora tem um monte de funcionário para pagar, agora um monte de gente. E será que vai dar certo? E a ansiedade bateu nessa pessoa, ela ficava levando. Não tem como não dar certo. Por quê? Porque eu já fiz todas as padarias que você possa imaginar em Belém, eu já deconstruí. Todo supermercado, até os que já se fecharam, eu também deconstruí. Por que não vai funcionar comigo? Por que não vai funcionar comigo? E se, E eu dou a consultoria. se todo mundo sabe quem é o chefe Paulo, sabe como é a mão de obra, mas a responsabilidade que agora você tem, que você tem famílias para sustentar e depende de você. Então não tem como dar errado, tem que dar certo. E foi uma surpresa muito grande, gente. Até hoje a gente olha assim e fala, meu Deus, foi muito, muito grande a ascensão e a procura que o pessoal tem pela nossa padaria. E você tendo toda essa expertise de consultoria, fazendo todo esse know-how junto das outras padarias, o que te despertou a abrir a sua, no caso, de dizer assim, não, agora eu vou ter essa responsabilidade de abrir a minha, mas ter aquela... Qual foi o diferencial que você entendeu que o cliente precisava? Porque é o que a gente estava até falando, padaria tem toda esquina, mas hoje o cliente espera outra demanda, né? Outro atendimento dos estabelecimentos. Quando eu fazia as consultorias, né? Eu queria fazer uma degustação para aqui para o cliente. Eu achei aquele cliente bacana, era uma dificuldade. Eu tinha que pegar o produto, fazer o comando, informar para o outro dar baixa. Então, assim, falei, Flávia, a gente queria uma coisa que a gente sabe, como fosse nosso, na minha casa mesmo. Vou levar lá para a mesa do cliente um crostini, um molho. E era muito difícil. Em todas as consultorias que eu tinha isso. E eu falei, não, o diferencial da nossa padaria, a gente vai tratar o cliente como ele estivesse na minha casa. Ele foi lá para casa, tem um pão lá, vamos sentar aqui na mesa. E a gente faz isso hoje. Às vezes o cliente está lá, eu vou, pego um crostini, pego uma torrada, corto, levo um antepasto, põe na mesa. Ele olha assim, não, para o senhor. E isso foi o que a gente queria, o diferencial. Produto todo mundo tem. Qualidade todo mundo tem. Que hoje você tem o mercado, você tem. O que faz a diferença é como você atende o cliente. Teve uma cliente que disse pra gente ontem ela disse, eu gosto de vir na sua padaria porque a áurea é diferente. Eu me sinto bem aqui. Então não é só o produto, é como atende, como você recebe. E tudo isso influencia no local. O local fica agradável. O ambiente né, por completo. Por completo. E a gente, agora mesmo, às vezes as crianças vão lá, eu pego um suspirinho que a gente tem lá. Posso te dar um presente? Aí, olha, eu dou o suspiro. E isso eu não tinha nas consultorias. Eu era meio regrado. Eu não poderia ter essa facilidade. Só que agora eu sou o dono. Então eu faço. Eu acho que é legal. Eu acho que é o diferencial para o cliente. É tratar ele como uma pessoa importante, não só como uma pessoa que veio gastar lá, e sim como uma pessoa que faz parte, que a gente fala, né? Que é da minha casa para você. A gente tem até o slogan, né? Então a gente se preocupa em tratar o cliente diferencialmente. Todos os dias você tá lá. Todos. Eu cumprimento todos, eu abraço todos, eu chego na padaria, eu vou lá no salão, faço isso lá fora, quem está em pé, depois vou no salão um por um, cumprimento todo mundo com aperto de mão. Se tem criança, eu tiro foto. E eu venho aqui só para tirar foto com o ratinho, eu vou lá e sento. Eu já ia até falar, isso é justamente a experiência. Essa humanização ali, esse cuidado com o cliente, né? Porque ele já está ali correndo, ele vai tomar um café, ele tirou um momento para sentar ali. E você disse que você tem um contato com as crianças e tem um elemento surpresa, né? A gente, não, vamos colocar aquele tablet, porque você elimina a palavra. Não, eu quero
o atendimento pessoal, eu quero o atendimento do atendente. Que ele, Quero gente que a senhora quer? comendo, Porque senão, aí coloca o tablet lá, ele escolhe o produto, ele pede o produto, ele paga o produto, ele fecha a conta, ele vai embora. Qual foi social, qual que teve de você ficar, bom dia, tudo bom, como a senhora tá? E se isso acontecesse, eu não teria esse tipo de Dúvida no trabalho. produto mesmo. Às vezes você olha lá um croissant com um ovo, mas qual é a diferença? O que tem nesse ovo? Você está no tablet. Tá no tablet, ninguém E tá te ela falou, explicando. não, eu vou querer atendimento de balcão, eu quero atendente, ela formou todo mundo, ela treinou todo mundo, os meninos são muito bacanas, sempre sorridentes. E aí a diferencial que a gente tem da padaria é esse atendimento pessoal. E isso eu não. Aí às vezes eu vou pro café, cumprimento todo mundo, quando eu tô saindo, vou pra padaria, quando chego na padaria eu faço a via sacra, cumprimento todo mundo. E é verdade, porque eu fui lá com duas amigas, né, as meninas da Gaia, e nós já estávamos comendo, já estávamos quase acabando, e aí ele veio com um pratinho para a gente experimentar o crostinho. Delicioso. E isso faço Sentou na mesa, independente. conversou, puxou o assunto. Faço isso, às vezes eu sento com o cliente, converso 10 ou 20 clientes de fora. Ah, mas sua padaria é diferente. Falei, não, lá em tal estado tem boa, não, mas não é como a nossa. Não é que ela não seja boa, ela tem muitos produtos bons, ela tem uma vitrine incrível, mas falta, hoje em dia, é esse atendimento mais humanizado, mais foi se perdendo com o celular, com o atendimento online, com o touch que você chega lá, para ali, pede tudo, pega no seu caixa e vai embora. E o cliente não quer isso, porque ele já tem isso no trabalho. Hoje você trabalha home office, então é você na tela, aí você chega na tela. E quando você vai num lugar, tu imaginou, são um salão cheio de gente, mas ninguém está um do lado do outro. Tá, todo mundo continua no tablet. E isso a gente não deixa acontecer. Parabéns, todos ganham um bolinho, a equipe vai lá, canta parabéns. Aí eu até brinco, né? Aí eu chego para aquele aniversariante, que aniversário quer? Posso te fazer a pergunta? É com susto ou sem susto? Aí uns falam, com susto, aí eu vou lá. Aí eu dá um pulo assim, eu falei, ele foi o culpado, não fui eu. Eu perguntei, ele falou que é com susto. Esse que é o diferencial nosso. Bater a quebra, né? As pessoas estão ficando tão sérias, né? É um momento também do café que a gente tá tirando. Ainda ali. tem um elemento surpresa, né? Qual é esse elemento surpresa? Isso aí também foi ideia. No dia que eu tava lá também, ele foi, cumprimentou e ao lado tinha um convidado especial. E ele disse, eu vou bem aqui e já volto. Aí ele foi, trouxe a experiência lá, né? Uma prova, e aí ele fez o elemento surpresa. A criança ficou encantada. Vamos colocar isso, porque assim, quando eu era bem magrinho, então isso aqui meu era muito alto, eu tenho um narigão, né? E aí, às vezes, quando meu cabelo ficava um pouco grande, ele ficava saía do lado. Cara, tu olhava o linguine, era eu. E aí ela pegou isso e falou, vamos. Aí ela viu na internet, vou pedir, vamos. Mas a gente pensou que era para as crianças. Mas que nada, as mães, a senhora, eles, quando eu tiro que ela olha, eu também quero, eu também quero. E às vezes eu tiro de 10, 20 fotos num dia. Então assim, ele faz parte da padaria agora, não dá para você separar ele do Chef Paulo. Tanto que eu chego 7h30 da manhã, 7 horas da manhã eu coloco e só tiro quando eu fecho a padaria. Só vai mostrar pra gente no final? Sim. Então vai aguardar. Então vamos aguardar. O melhor padaria de Belém ele foi. Ele esteve lá presente. Teve, Claro. porque se ele foi parte, por que quando tem um prêmio ele não vai? Eu coloquei ele no ombrinho aqui, ele foi. E, chefe, a gente está falando aqui sobre empreender, né? Você já era consultor, você já empreendia, mas teve essa virada de chave aí com a pandemia. E fazer essa troca, nessa transição de carreira, sair ali da consultoria e, de fato, ser o dono do próprio negócio, ser um empresário ali, cuidando de toda uma estrutura aos 55 anos. O que você nos conta sobre essa sua virada agora nos 55 anos? Inclusive, eu não me lembro onde eu estava assistindo um desses coach, né? E ele comentou, não lembro, juro, que existe um tempo de se realizar o sonho. Diz que é entre 25 a 40 anos. Ele comentando, que você está se formando. Então. E eu falo, mas gente, eu vim realizar com 55 anos. Eu acho que não tem idade para realizar um sonho. Eu acho que se você tem um sonho e você acredita,
Não é a idade que vai te limitar. Eu acho que é o que você acredita, o que você tem fé que vai acontecer. E a virada foi quando a gente viu a possibilidade de montar a padaria. Porque no começo a gente queria uma focacceria, uma coisinha pequena. Só que quando a minha esposa falou com a pessoa do aluguel, disse, não, eu tenho um lugar muito melhor. E quando a minha esposa ligou, apareceu cliente do Pães Artesanais. Ele era cliente nosso. Aí quando a gente ligou, ele disse assim, olha, estou sentindo o cheiro de pão da padaria. Venha ver o ponto. Quando a gente viu o ponto, eu falei, meu Deus, não, a gente vai montar essa padaria. Qual foi o momento mais difícil para colocar esse sonho em prática? O que você diria? Olha, eu passei por isso, mas foi assim. Eu acho que foi a obra. A obra foi complicado. Olha, acho que obra é um caso. Assim, e não foi nem a obra civil, não foi nem a obra civil. A obra civil foi legal. Ela seguiu nos padrões, porque algumas coisas aconteceu. Quando foi quebrar um telhado, Sim. tinha uma viga. Quando não tinha essa viga. Então, essas coisas acontecem só quando você quebra. Você vê, a gente começou a alugar em maio. A gente fez o projeto em setembro. A gente foi abrir em abril. Nossa. Só que o que mais, assim, foi a parte da marcenaria. A gente era para abrir em janeiro, começo de fevereiro. Com a marcenaria a gente veio abrir em abril. Então, assim, essas coisas é muito desgastante, porque você depende dele, porque depende daquilo, porque depende daquilo, porque depende daquilo. E está fora da sua alçada. Por mais que você queira, você não vai conseguir fazer, porque você depende daquela mão de obra. Depende de pessoas, um depende do outro. Não é para continuar a construção. Porque assim, o abrir, eu sei que ia dar certo, porque como eu já tenho o nome Belém, né? O povo já sabe que é o chefe Paulo, já conhece o chefe Paulo, sabe da qualidade. Então agora ele abrindo a padaria dele, não seria nada mais diferente. Como é que é essa relação, chefe Paulo, do chefe Paulo, o que cria, e o empresário? O gestor, o que tem a folha para pagar, todo final de mês. Como é que você equilibra isso? Você já falou tanto nela, deve ter a ajuda da sua esposa, com certeza, né? Cara, não tem como não ter ela. Assim, toda a parte administrativa, a parte de pagamento, a parte de boleto, a parte funcionária, toda a folha, toda essa parte administrativa fica com ela. Então, a minha cabeça, ela é somente para produção. Eu fico preocupado com a compra, com o mantimento, com a matéria-prima, com a qualidade, com os funcionários. Ele não faltou, ele faltou, você não fez, você fez, tá errado, não tá bom, não foi bem feito. Mas a gestão administrativa totalmente é dela. Se não fosse ela, eu falo assim, a padaria ela é 100% correta, 50% é o meu trabalho e os 50% é ali. Sem ela não adianta. É mais fácil ter ela do que eu sem ela, porque a parte, se você não controlar bem a financeiro, pagamento, porque chega a ter 15, 20 boletos num dia. Não é que seja boleto alto, mas são vários boletos, amanhã já veio mais 20, aí no outro dia, aí tem dia que Se chega... não tivesse planejamento... Aí tem que saber receber, colocar no local para pagamento, dia de pagamento ela chega cedo lá, ela já vai pagando tudo que tem para pagar naquele dia, e se não apareceu o boleto, ela, olha, esse boleto não apareceu, tá aqui aparecendo para pagar, cadê esse boleto? Liga para a empresa, liga para o distribuidor, liga para o fornecedor. Então, a minha calma de poder criar, fazer coisas na padaria, criar e desenvolver, e fazer esse serviço de salão, é porque na retaguarda tem uma cabeça que faz toda a padaria funcionar. Isso é ela. E, chefe, tocando nesse assunto que você está dizendo, dessa ajuda que tem realmente de saber delegar, né? Quem trata de cada situação. É importante você até ter compartilhado isso, porque fica também um conselho para quem quer começar a empreender. Qual é a dica que tu dá para quem quer começar a empreender? Uma coisa, eu falo até por experiência, tá? Eu primeiro preciso pensar qual é o meu cliente, quem eu quero atender. Coisas que a gente, foi até eu, a minha esposa e a meu, pensamos, quem é o cliente da padaria artesanal que atingir? É esse. Vamos estudar o cliente? É esse. O que ele gosta, o que ele faz, onde ele viaja, o que ele vê, como é os lugares dele, o que ele gosta. Então estuda
Aí depois vamos atrás de referências. A gente foi atrás de referências. A gente foi em São Paulo, fomos ver várias padarias que tem esse público que a gente espera. Porque o que acontece, eu falo como consultor. Às vezes a pessoa, eu tenho dinheiro, vou montar uma padaria. Mas não tem expertise, não estudou, não pensou qual é o público. A Flávia pensou no público, a Flávia pensou na cor, a Flávia pensou na luz, ela pensou no desenho, ela pensou na logomarca, tudo foi pensado, com muitos meses de antecedência. Então a pessoa vem, como eu falo, porque eu já fiz isso. Eu chego a uma padaria gigante, enorme, tem tudo. Com 6, 7 meses. Por quê? Porque a pessoa não tem expertise, ela precisa. Se você não quer ir para a mão na massa, que é a nossa sorte, que eu sei muito bem produzir e ela sabe muito bem administrar, mas então vai aprender. Eu não estou dizendo que você vá fazer, mas vai aprender a fazer um pão, vai entender de padaria, vai entender de forno, vai saber de. Porque senão a gente que empreende, fica à mercê 100% de funcionário. E ele não tem como dialogar, porque ele não tem expertise. O forno não é bom. Por que não é bom? Porque não é bom. Não, mas eu quero que você me explique. Não, porque se eu abrir a porta, sai o calor e aí entra um pouquinho de ar, pronto. Então tá, então não é. E eu vejo muito isso durante muitos anos, que é um erro que a pessoa diz assim, comida dá dinheiro. Sempre se fala isso, tudo que for... toda uma necessidade básica, sim, né? Comida, então... Eu vou montar porque comida dá dinheiro. Não é bem assim. Você tem compra, você tem quebra, você tem desperdício, você tem o que se estraga, você tem que saber comprar. E às vezes não faz isso. E aí você vende-se muito e gasta-se muito. E junta-se mais com a quebra, que é o que perde, porque você faz em produção sem saber controlar. E aí chega daqui 6, 7, 8, 9, 10 meses, a padaria ou fecha ou está lá embaixo, começou bem. E o que também fica é a troca de funcionário. É muito. E isso não acontece com a nossa, porque a nossa tem gente que está muito tempo comigo. Muito tempo. Trabalhando do meu lado, 7, 9. Tem um que tem a idade da minha filha, trabalhou já comigo. E dentro de todo esse contexto de conhecer o cliente, ainda tem uma coisa, você precisa surpreender o cliente, porque você precisa estar inovando. E você já trabalha com alguns produtos regionais. O que você fez, por exemplo, com alguns produtos aqui da Amazônia de novidade que, olha, é uma criação do Chef Paulo? De todas, eu posso lhe dizer assim, porque, sei lá, a pizza de camarão com jambu, todo mundo tem. O bolo de castanha do Pará com cupuaçu, todo mundo tem. A torta Maria Isabel, todo mundo tem. Agora, a jambu dela é uma sardela, é um antepasto italiano, feito com pimentão vermelho, alite, pimenta calabresa, deu uma técnica italiana e vira um antepasto vermelho pornô. Eu falei, gente, por que não fazer com jambu? Aí a gente pegou o mesmo processo, só que trocou o pimentão vermelho por pimentão verde, fez o mesmo processo de queima, tirar a pele, cortar, cozinhar ele, tirar toda a casca, porque você queima ele fica preto. E você arranca toda a casca, que é ali onde fica a acidez do pimentão. Aí você vai cozinhar ele com alite, com pimentão verde, com as ervas, mas é muito jambu. Então, azeite, né? O antepasto, ele é verde escuro, muito escuro, e você põe na boca, explode o sabor de jambu assim. Essa, eu posso falar com 100% de razão, foi criação minha. Esse eu posso falar que foi. No final ainda fica o... Você sente a dormência completamente. Olha, já me deu até fome, gente. Pois é, já me deu até fome. Mas assim, eu vejo um povo ficou muito bonito, aí eu chamo. Aí ela fala, não, eu tô aqui na minha área, eu tenho. Então, respeitar o espaço de cada um. E eu acho que é melhormente dividir. O que você é bom? Eu sou uma negação em números, eu sou uma negação em organização. Eu sou muito bom em gestão. Estar com as pessoas, tratar elas bem, brincar. Se for para brigar, eu brinco, mas eu sei o jeito. E ela é muito, muito boa em organização, em números. Ela é toda sistemática, ela é toda certinha. Não escapa, ela não escapa. De manhã à tarde agora eu tenho que ir lá para a padaria porque tem que fazer. E ela só fica feliz quando ela paga tudo.
Que bom, olha, uma Bom, pessoa desse Isso aí é jeito. muito bom. E, Isso é só de e, chefe, obviamente, vocês pensam em crescer, ter uma expansão. Quais são os próximos passos que vocês pensam aí? Você viu que a gente já tem o café SESI Casa Criativa, né? Sim, Na Brás, gente, né? na Brás. Que foi um convite do superintendente Dário, mas com a diretora Ana. Foi um convite muito bacana. Eles frequentavam a padaria e eles acharam que o nosso café se encaixaria com o público que eles esperavam lá na casa e tudo. E aí nos propôs, a gente foi olhar, ver o espaço e falou, não, realmente vale a pena. E a gente está com um projeto agora novo, que a gente ainda vai ver, que uma pessoa nos convidou também para montar um café, que é dentro de um pet, que vai ser um negócio assim, fabuloso. Não é só, tem pet para filhote, tem para maior, tem para menor, tem piscina, tem brinquedo, é um negócio diferencial. E dentro, elas nos convidaram, estão tendo essa conversa de montar esse café dentro de um pet. Porque aí você deixa seu pet, ele vai se trocar, vai fazer tudo, Nossa, e você toma seu café maravilhoso. Olha, lá. uma sacada, eu tenho pet, Eu já também quero ir tenho nesse pet, pet. já E é quero o que ir lá ela- comer o e Porque ela- esse lanche. negócio de ficar esperando lá. Não, e lá, garçom. e ele vai ter todo o conforto lá, e a gente vai ter a ideia de ter um café nosso lá agora. Olha, Nala, nós vamos lá. Olha, Lorde. Chefe, a gente sabe que um dos grandes desafios de você crescer, você expandir, é você perder o controle da qualidade, porque está descentralizando, né? Então, como é que você planeja administrar isso, mantendo os cafés no PET, ali na Brás, que inclusive está super concorrido, né? Você conseguir vaga ali, esse padrão de qualidade que tem na primeira padaria. É exatamente essa divisão. Porque você não consegue tomar conta de uma equipe, tomar conta de produção, tomar conta de matéria-prima, utensílio, funcionário e mais administrar a padaria. E outra coisa que a gente tem, que é um ponto bacana, é que a gente tem 3 pilares dentro da padaria. A gente tem o meu padeiro de pães rústicos, que é o Isaac, eu tenho o meu Vionozerri, que é o Max, que faz toda a linha de croissant, e tenho a Rai, que é a minha confeiteira. O que a gente fez? A gente chamou eles para ser nosso sócio. Eles são sócios da empresa. Eles têm uma porcentagem na empresa e no lucro Bacana, trimestral. gente. Dentro da... Isso nasceu. Então, quer dizer, eu não me preocupo com o croissant. Porque eu sei que o menino é muito bom e ele sabe fazer. Eu não me preocupo com a confeiteira, com a Rai, a minha confeiteira. Por quê? Porque ela vai fazer as melhores tortas. Ela cria. A chefe, agora eu quero fazer o sabor. Ela faz, ela cria o novo, ela desce, ela acerta o preço. E só fala, chefe, olha, eu fiz esse sabor. O que você achou? Então eu deixei ela trabalhar. O meu Vionozei, ele já criou o salgado de mamãe, ele já criou suíce de bacon com presunto, ele já criou o de... Então ele cria, faz e traz para mim. Olha, chefe, o que tu acha? E o meu menino dos pães rústicos também, que eu não tenho dor de cabeça. Então isso me deixa um pouco mais livre para ver outras coisas dentro da padaria. Porque essa pilastra desses 3 é incrível. Foi uma tremenda visão de negócio trazê-los como parte da sociedade, porque eles vão querer crescer juntos, Sim, né? a gente já está com café, padaria. A gente foi pro café, se soma. A gente vai pro outro, se soma. Tudo que a gente for montando vai se somar. E eles vão sempre ter a condições de ganhar mais, entendeu? De prosperar na vida, sabendo que através do trabalho dele, porque se eles produzirem muito e vender muito, eles também vão ganhar. E a gente agora dá uma paradinha para tomar um cafezinho e conferir os patrocinadores do Biodiversa. É bom quando o cliente sai com aquela sensação, vale cada centavo, né? Que eu pago, vale cada centavo. Teve um de Fortaleza, eu tô indo embora agora, mas eu tinha que vir aqui comer meu coração com ovo cremoso. Ele veio e foi embora viajar. Ele veio para comer, chamou o Uber e foi viajar. E é interessante essa preocupação que você tem na qualidade do seu produto, né, chefe? Porque hoje a gente está com essa internet, o tempo todo são produtos hypados, lugares hypados, aí você chega lá e a maioria das vezes você acaba se frustrando em alguns espaços
que prometem, né? A gente vê ali, tá vendo e tudo mais, mas quando chega lá não é aquilo. A diferença minha é o seguinte, bora lá. Eu tenho uma padaria que chama Greenhouse. Eu fui comer na padaria Greenhouse, é ruim, ok? Você foi comer aonde? Na padaria do Chefe Paulo. Da onde? Chefe Paulo. É o meu nome. Então não dá. Uma coisa quando você tem uma padaria que tem um nome. Ah, padaria Greenhouse. Mas quem é o Green? Quem tá na Greenhouse? Quem tá na frente? Você sabe quem frequenta muito lá. Mas não para todo o público da cidade. Agora, você foi comer aonde? Na padaria do Chefe Paulo. Existe nome, sobrenome e uma razão. Eu tô na frente. É minha cara que tá tapa. É eu que tô na frente de todos os produtos. Então, deu errado. Ah, não foi a confeiteira que fez. Foi o Chefe Paulo. Não tá de qualidade. Foi o Chefe Paulo. Eu não escolhi produto bom, não escolhi de qualidade. Porque é o meu nome que está na frente da padaria. Então, por isso que eu prezo demais para não mudar a qualidade, porque quando dá errado, você vai associar É a imagem, minha né? imagem. Imagem, É a minha reputação. E aí, para desfazer isso, É um trabalho Porque você dobrado. sabe quem é. Você sabe que é o chefe. Às vezes eu tô lá, Chefe Paulo. E aí eu vou falar, oi, quando é uma padaria que é o nome, outro nome qualquer, tu é o dono andando da ninguém vê. É essa a diferença nossa, a preocupação do meu nome que está à frente da padaria. Olha, Bora chefe, pro mas ping-pong? vamos, estamos chegando aqui ao final e vamos para a parte do ping-pong. Vamos. Bom, deixa eu começar. Chefe, jambu, amor ou desafio? Desafio. Por quê? Porque o jambu, ele é uma erva nossa. Nossa, olha eu, nossa. Só eu falo nossa, que eu já me considero paraense, né? É nossa. Então a gente tem um paladar para isso. E muito público tem que saber trabalhar com ela para você atingir um outro público que não é só o nosso passarinho que está acostumado a comer, que foi o caso da Jamudene. Então é um desafio para você achar o ponto certo e fazer a variedade em cima dela, entendeu? E qual foi a dificuldade que valeu a pena? A dificuldade que valeu a pena, para mim, foi a parte da focaccia e da pizzaria. Porque a gente via isso em outros lugares e dizia assim, não, nós vamos ter a primeira focacceria em Belém do Pará. E hoje a gente tem a primeira pizzaria e focacceria junto, que é um ponto dentro do ponto. Ele é uma focacceria dentro da padaria. Foi um desafio, a gente assistia vídeo da Itália, não sei da onde, essa ficou boa. Não, e a Flávia tinha vídeo de doido no celular dela, até a gente chegar na forma do nosso focaccia. Chefe, abrir o próprio negócio, eu me refiro ao próprio negócio, você já tinha consultoria, aos 55 anos de idade, é um desafio. Porque a idade, ela te deixa um pouco, será que eu vou conseguir? Eu já estou com uma idade avançada, eu tenho pouco tempo, mas se eu fosse mais novo, com 25, com 30 anos, eu já estou com 55, perto dos 60, é um desafio, mas assim, acredita que dá certo. E um sabor que te surpreendeu assim na cozinha? Que me surpreendeu na cozinha, eu falo para todo mundo que realmente é uma das frutas mais diversificadas para trabalhar o cupuaçu. Porque você faz geleia, você faz doce, você faz creme. Eu tenho uma torta alemã de cupuaçu lá. Não. E o pessoal fica encantada, porque como imaginar, não é com geleia, a gente bate a pasta de cupuaçu com a manteiga, não é a geleia no meio. A gente faz uma base de cupuaçu com a manteiga, não é que recheia ela com doce. Ela conseguiu achar o ponto que ela gela a geleia de cupuaçu junto com a manteiga e a gente fez a torta alemã de cupuaçu, que é muito bacana. O pessoal olha e diz, porque você tem torta alemã padrão, né? Aquela de chocolate, manteiga, com bolachinha, e de cupuaçu é diferente. muito rapidamente. A gente precisa ver a surpresa. Que ele não mostrou, senão a gente vai porque esquecer. assim, esse ping-pong, né? O chefe Quero- Paulo não é o chefe Paulo sem... O sous-chefe. Meu Quem é? subchefe. Voilà. Ah! Esse é o meu ajudante desde quando a padaria se abriu. É o sucesso. É. Virou uma marca registrada. Agora eu vivo junto com ele. É igual tipo o Venom. Ele incorporou e agora eu tenho que andar com ele. Só tiro ele à noite. Que à noite chegar em casa, quando for dormir a mulher. Aí você acha que o ratinho tem que ir pra cama? Ele vai pra casa. Descansar, né? Só para a gente encerrar, o que você diria
para uma pessoa que está assistindo a gente aí na internet, ou só ouvindo na rádio, numa rádio, que acha que está muito velha, já passou da idade, porque é 50 a mais, e está desanimada? Conselho para ela. A nossa própria entrevista aqui hoje, eu estava cansado de criar para os outros. Eu chegava, fazia, treinava, tinha todo o trabalho e ia embora. E nunca tive para mim, eu cuidar. E são 25 anos fazendo isso. Então nunca imaginava, na idade que eu estava, que eu estou hoje com 55 anos, que eu ia conseguir. Então eu estava meio, sabe quando você estava desanimado, você fazia as consultorias, porque eu precisava fazer a consultoria, mas faltava alguma coisa para te dar um ânimo. E eu veio com a padaria, porque eu sei que tudo que eu estou fazendo é para mim. Independente financeiramente, eu estou fazendo para o meu nome. Daqui 10 anos, a padaria artesanal do Chefe Paulo, daqui 20, se não tiver, mas a padaria do Chefe Paulo, ela foi uma referência em Belém. Ela foi um divisor de água antes da padaria do Chefe Paulo e depois. E isso com 55 anos. Então, eu estava desacreditado que um dia eu ia ter alguma coisa minha. Mas Deus sabe tudo o que faz. E aí ele falou, agora é a hora. E a gente desesperado, e caiu aquele ponto assim, ó. A gente não esperava aquele ponto tão bom. É porque era para ser. Era para ser. Sucesso, Obrigado. a gente agradece. Aí, um ano, queremos ver a 3ª unidade e eu quero lá experimentar ainda esse pão de tapioca. Muito obrigada pela presença e sucesso aí. Nós convidamos, Seu estamos aqui empreendimento. sempre à ordem. Só Obrigada. convidar. Pode deixar. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.